Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite eu apresento o teu servo, Deus, para nos trazer o alimento genuíno, Deus, para o meu e o coração da tua igreja. Abençoe nesta noite, Deus, aquele que vai receber o alimento, Deus, mas também, Deus, abençoe o teu servo, Deus, que vai trazer a palavra pura e verdadeira, que vai, Deus, tocar nossos corações e vai nos transformar, Deus, da mesma maneira que nós entramos nesta casa não saímos, porque a tua palavra tem poder para transformar, Deus. Abençoe a vida dele, Deus, assim como tem abençoado a tua casa, abençoe a sua vida, seu trabalho, abençoe também para a sua família, o seu casamento, Deus, abençoe também o seu ministério, assim que eu te peço através de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. E esta paz permaneça para sempre em nossos corações. Deus abençoe a todos nesta noite por estar na casa do Senhor para prestar louvor e adoração a este Deus que é maravilhoso, a este Deus que é soberano, a este Deus que é o único digno de receber louvor e adoração do seu povo. Louva a Deus pela vida de cada um que está presente nesta noite, ao qual se dispôs a vir à casa de Deus, tirando parte do seu tempo para agradecer a Deus, agradecer a bondade do Senhor, agradecer pela misericórdia deste Deus maravilhoso. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 7, e os versículos, a partir do versículo 20. Marcos, capítulo 7. Vamos meditar na palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Marcos está no Novo Testamento. Se procurar no Velho, não vai achar tudo. Veja só, Marcos 7, versículo 20 ao 23, está escrito: e dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Amém? Quando a Bíblia fala homem, está se referindo a homem e mulher, a ambos os sexos. Amém? A maioria das expressões, a Bíblia trata a expressão homem, mas com duplo sentido, homem e mulher. Todos estes males, é o próprio Jesus que está dizendo, procedem de dentro e contaminam o homem e a mulher, contaminam a humanidade, contamina as pessoas. É o que nos apresenta a palavra de Deus. E lendo a palavra de Deus, eu procurei alguns assuntos relacionados a esta palavra para comentarmos nesta noite. Todos nós sabemos que os pensamentos muitas das vezes
querem nos trair. Os pensamentos, muitas das vezes, querem nos afastar da comunhão, da presença do Senhor. Nós vemos aqui, nesta leitura, o capítulo 7 de Marcos, onde o contexto do assunto fala sobre a tradição dos anciões, onde eles estão discutindo coisas relacionadas a lavar as mãos, alimentação, assim uma aparência de santidade, querendo demonstrar uma aparência de temor, querendo apresentar uma aparência de homens santos, homens bonzinhos. Porém, Jesus Cristo é aquele que conhece os nossos pensamentos, os nossos corações, as intenções e desejos dos nossos corações. Jesus Cristo conhece. Então Jesus Cristo fala para os seus discípulos, explicando o porquê que ele estava fazendo esta declaração a estes homens hipócritas, dizendo para eles: o que sai do homem, isto é, que contamina o homem, porque do interior, do coração dos homens, saem os maus pensamentos. Então o Senhor aqui, ele dá descrição de alguns pensamentos maus que há no coração do homem e da mulher. Pensamentos esses que não devem ocupar o nosso coração, não devem ocupar a nossa mente. E eu me dediquei neste dia a trazer-vos uma palavra de Deus com o tema tendo uma mente sadia. Aleluia! É na mente, através dos nossos pensamentos, que são plantados dúvidas, onde são alimentados decisões, onde também nós formamos ideias, onde há discussões na nossa própria mente. Porém, nós sabemos também que o maligno, sabendo disso, e como aproveitador que ele procura constantemente batalhar para contaminar a nossa mente, para nos atrapalhar em nossa convivência, em nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Muitas vezes o inimigo tenta nos paralisar, colocar
interrogação e fazer esta pergunta: como eu posso vencer os maus pensamentos? Olha, irmãos, a palavra de Deus nos dá respostas para isso. A palavra de Deus nos dá resposta para todas as indagações de nossa mente, para todas as interrogações de nossa mente. A palavra de Deus sempre tem uma resposta. O apóstolo Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 8: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aleluia. Este é o conselho da palavra de Deus para que nós venhamos vencer os maus pensamentos. Os maus pensamentos. É com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não conseguimos vencer os maus pensamentos. O apóstolo Paulo, ele foi bem categórico ao afirmar, através da palavra de Deus, aqui em Filipenses, capítulo 4 e versículo 8. Nós devemos nutrir o nosso coração, os nossos pensamentos com a palavra de Deus, com as coisas relacionadas ao céu, com as coisas relacionadas ao reino de Deus. Ao reino de Deus. É isso, irmãos, que nós devemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter um equilíbrio em nossa mente. Nós precisamos ter pensamentos voltados para o reino de Deus, para as coisas do céu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Eu, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, vendo a importância de repassar estes textos para a palavra de Deus, para que haja um crescimento, uma edificação em nossas vidas e haja também um entendimento para que eu não venha dar lugar, não venha verdadeiramente ser atingido, não venha verdadeiramente permitir que o inimigo tenha influência sobre a minha mente. E eu só posso vencer com a palavra de Deus. Nós só podemos vencer, aleluia, colocando a palavra de Deus em nossa mente, em nossos corações. É por isso que o apóstolo Paulo, ele nos ensina: tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, tem pessoas que passam o dia todo, sem ter um pensamento bom relacionado às coisas do céu. Imagine alguém se dizer cristão e não ter um pensamento amável, um pensamento excelente, um pensamento digno de louvor, que exalte ao nome do Senhor. É triste uma coisa dessa. Se não houver uma mente, um coração voltado para as coisas
livrar, aleluia, dos alvos, das flechas do inimigo de nossas almas. Aleluia. A palavra de Deus nos apresenta algo excelente, muito importante na palavra de Deus. Salomão, ele nos escreve em Provérbios, capítulo 4, e o versículo 23, dizendo: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ou seja, os nossos pensamentos, o nosso coração, depende toda a nossa vida. E se nós não tivermos uma mente sadia, a nossa vida, nem espiritual, nem física, será equilibrada. Veja as pessoas que não têm Cristo, como que é o seu viver, como que é as suas condutas, como que vivem, como que procedem, como que agem. Isto porque não estão guardando a palavra de Deus no coração. A orientação de Salomão é: guarde o seu coração, guarde o seu coração. É isto que nos apresenta a palavra de Deus. Pastor, como é que eu posso vencer os maus pensamentos? Guardando o coração. Guardando o coração. Por quê? Porque é do coração que procede tudo isso que Jesus Cristo nos apresenta aqui no livro de Marcos, capítulo 7. Todas estas coisas procedem do nosso coração. Nós precisamos alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. Nós precisamos nutrir o nosso coração com as coisas do céu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Deus para todo sempre. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. É do coração, irmãos, que procede os maus desejos, os maus intentos. É no coração onde tudo começa. Às vezes as pessoas têm mania de querer aconselhar os outros, dizendo assim: ah, faz o que o teu coração manda. Fulano, o que é que você acha? Ah, faz o que o teu coração está pedindo. Fulano, eu vou contar aqui uma história para ti, para você me dar um conselho. O que é que você acha? O que é que o teu coração diz? Ah, faz o que o teu coração está pedindo. Não, o cristão não age desta forma. O cristão não age desta forma. Até porque a palavra de Deus, ela diz que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Nosso coração é enganoso. Só Deus conhece os nossos corações. Só Deus. Porque é Ele quem nos sonda. É Ele quem está de olho na minha vida e na sua vida. Então não acompanhe esta ideia, não absorva esse conselho, mas procure ser orientado, aconselhado com a palavra de Deus. Não é aquilo que o teu coração deseja, mas o que Deus deseja para a sua vida. Não é aquilo que você está pensando,
saídas da vida. É do nosso coração. É por isso que nós temos que ter cuidado. É por isso que nós temos que estar atentos. É por isso que nós temos que estar vigilante. Aleluia! Porque é do nosso coração que procede todas estas coisas. É do nosso coração que procede o egoísmo. É do nosso coração que procede o orgulho. É do nosso coração que procede a vaidade exagerada. É do nosso coração que procede, aleluia, todas estas coisas que o mundo oferece. É por isso que Jesus diz: o que contamina não é aquilo que entra, é o que sai. E a Bíblia vai dizer: a boca fala do que o coração está cheio. Aleluia. A boca fala do que o coração está cheio. Então Jesus, ele tinha razão em falar o que é que procede de dentro de uma pessoa que não procura guardar o seu coração, vivendo de acordo com a palavra de Deus, para agradar a Deus, para testemunhar verdadeiramente do amor de Deus. E o coração, irmãos, muitas das vezes, ele nos causa decepções por coisas que nós mesmos criamos em nossa mente, por fantasias que nós mesmos geramos em nossa mente, achando que é uma coisa, quando verdadeiramente não é aquilo que pensávamos. Aí vem a decepção, aí vem a tristeza, aí vem o desânimo. Mas graças a Deus que a palavra do Senhor, ela está a nos orientar. Graças a Deus que a palavra do Senhor, ela está a nos exortar, ela está a chamar a nossa atenção para que nós venhamos ter cuidado, para que nós venhamos vigiar com os nossos pensamentos, com o nosso coração, com relação à nossa vida com Deus. Aleluia! Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Uma mente sadia, ela é adquirida quando nós mudamos a nossa maneira de pensar. Aleluia! A palavra de Deus, ela diz em Colossenses capítulo 3, versículo 2 e 3, o apóstolo Paulo, ele traz esta mensagem para nós, dizendo: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo. Aleluia! Em Deus. Glória sejam dadas ao nome do Senhor. Como é que eu mudo a minha maneira de pensar segundo o meu coração, segundo o mundo, segundo os meus pensamentos, pensando nas coisas que são de cima? Aleluia! Como Jesus disse em Mateus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Porque o Senhor Jesus Cristo sabe do que vocês necessitam, do que vocês precisam. É o que disse Jesus para os seus discípulos. É por isso que nós precisamos educar a nossa mente, o nosso coração, se alimentando, nutrindo a nossa alma com a palavra de Deus, com as coisas do céu. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Precisamos avançar, não podemos recuar, não podemos parar, não podemos ter medo, não podemos ser negligentes. Nós precisamos dar continuidade aos propósitos de Deus para a nossa vida, e só podemos dar propósito de Deus para as nossas vidas ouvindo a voz do Senhor, dando ouvido somente à voz de Deus, aos conselhos de Deus, através da sua palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tendo uma mente sadia. Nunca se esqueça disso. Para ter uma mente sadia, eu preciso guardar o meu coração. Para ter uma mente sadia, eu preciso mudar a minha maneira de pensar e pensar segundo a palavra de Deus, viver segundo a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, não a voz do coração, mas a voz de Deus. Amém? Amém. Deus os abençoe. Eu quero concluir adorando a Deus com toda a igreja, com um louvor que toda a igreja conhece.